Pessoal, tudo bem? Vocês viram que Israel está se vingando do Brasil com essa história dos refugiados lá de Gaza, não está deixando eles sair? Pois é, eu estou lendo essa história agora de manhã, resolvi até falar com vocês sobre isso. Ó. Vou te mostrar algumas notícias aqui que me dão claramente essa ideia de que tem vingancinha de Israel aí. Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo. Ó. Brasileiros seguem fora da lista para sair de Gaza. Americanos são maioria. Escolha feita pelo Egito e Israel. Esses são os dois países que escolhem quem é que vai poder sair. E aí eu sigo aqui para a leitura com vocês. Ó. O Brasil segue fora da lista de países que podem retirar cidadãos da faixa de Gaza para o Egito, conforme acordo entre os governos israelense e egípcio, moderado pelo Catar, com coordenação dos Estados Unidos, nessa quinta-feira. Foi autorizada a saída de pessoas do Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chad. E nada do Brasil está na lista, tá? Ó, após pressão do presidente Joe Biden, o principal grupo que saiu foi o grupo de americanos. Dos 576 nomes que cruzaram a fronteira hoje, 400 são nomes dos Estados Unidos, por conta da pressão do presidente norte-americano. E aí você continua descendo aqui e olha esse outro trecho aqui que te ajuda a entender mais. Há 34 pessoas inscritas para a repatriação do Itamaraty que estão em Gaza. Dessas, 24 são brasileiras e o restante palestinos que querem imigrar para o Brasil, fugir também da guerra. 24 brasileiros é o número de cidadãos que estão aguardando para poder sair de lá, e só que se o nome deles não estiver na lista, eles não saem. O insucesso acaba ofuscando triunfos políticos, como a evacuação de 1.410 brasileiros de Israel, mesmo com 32 cidadãos que deixaram a Cisjordânia. Essa matéria está falando dessa outra aqui do Metrópolis, ó, que fala em casa. Os avião com brasileiros vindos da Cisjordânia pousa em Brasília. Tá vendo aqui a imagem do pessoal descendo, com bandeira do Brasil, com camisa do Brasil, todo mundo feliz que está de volta no país, né? O avião da Força Aérea Brasileira, que decolou trazendo brasileiros da Cisjordânia, no lado palestino do conflito entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas, pousou na base aérea de Brasília na manhã dessa quinta-feira, trazendo mais 32 cidadãos de volta ao Brasil. Isso foi agora, né? Acabaram de pousar, decolaram ontem de lá na quarta-feira e pousaram agora, bem cedinho, 6h36 da manhã, lá em Brasília. É desse fato, por exemplo, que acaba ficando ofuscado, que a matéria anterior está falando, entendeu? E aí, eu lendo aqui a matéria da coluna da Mônica Bergamo, ela diz o seguinte, que o cônsul de Israel está dizendo que o Lula, o Boric, que é o presidente do Chile, e o Petro, que é o presidente da Colômbia, estão desinformados sobre a guerra. Está dando nome aos bois, tá? Lendo aqui embaixo, olha só. O cônsul de Israel em São Paulo, Rafael Endri Reich, afirmou que presidentes da América Latina estão mal informados sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. O que acontece? Ele fez um evento para apresentar imagens, vídeos que foram retirados dos uniformes dos terroristas do Hamas, que estavam com câmeras acopladas, enquanto eles estavam matando um monte de israelenses. O cônsul chamou a imprensa e fez uma exibição desses vídeos para poder passar a versão de Israel da história. No questionamento que a Folha fez lá no evento, a Folha afirmou que as imagens das execuções de israelenses pelos terroristas são chocantes e que a dos ataques de Israel a Gaza são igualmente terríveis. O que o cônsul respondeu? Respondeu a pergunta? Não, respondeu assim: qual é a fonte dos presidentes da América Latina para essas informações? Quem controla a informação que está saindo de Gaza? Quem que está por trás dela? Que reportagens os jornalistas palestinos estão fazendo lá? Ele está colocando em dúvida a versão da imprensa palestina que está contando o que está acontecendo do lado de lá da guerra. Aí ele continua. A informação que está saindo de Gaza está distorcida, seguiu ele. A coluna perguntou então se ele considerava que os presidentes latino-americanos estavam mentindo. E aí ele respondeu: estão mal informados sobre o que está acontecendo. Pois é, e aí eu estava vendo a análise do Kennedy Alencar, também do UOL e da Folha de São Paulo, que é um cara que também se especializa muito na questão internacional, e estava falando para a gente justamente que ele considera que está sendo uma vingancinha de Israel contra o Brasil, pela posição brasileira. A posição brasileira é essa de neutralidade, né, de continuar tentando falar com os dois lados, negociar com os dois lados, para tentar um cessar-fogo. E aí, por conta disso, os brasileiros estão indo para o final da fila. Chantagem feita com vidas humanas. Vamos escutar o que o Kennedy fala?
Hoje, a grande novidade foi que foi aberta finalmente a fronteira de Gaza com o Egito, que é o caminho que permite a saída dos estrangeiros que estão lá presos, né, estão retidos em Gaza, e saiu a primeira leva e não saiu nenhum brasileiro. E a pergunta que você vai ter que responder é facinha, Kennedy. Por quê? Por que que não saiu nenhum brasileiro nessa primeira leva? Pois é, tem uma avaliação do governo brasileiro de que tem uma trava de Israel por discordar, pela contrariedade com as posições do Brasil na ONU e com as falas do Lula. Porque o Lula tem sido muito enfático na crítica à forma como Israel está reagindo aos ataques do Hamas, né, e o que está fazendo lá em Gaza. Um tom bem diferente dos Estados Unidos, que tem endossado quase que totalmente a ofensiva israelense em Gaza. Então, eu apurei no Planalto e no Itamaraty que tem uma avaliação de um desgosto, de uma certa, para marcar uma posição de contrariedade com o Brasil, porque é um grupo pequeno, são 33 brasileiros que estão lá. Esse número às vezes varia, falam em 28, mas agora estamos falando em 33 no total. Seria fácil. O Itamaraty diz que devem sair nos próximos dias, que não tem sentido impedir um grupo tão pequeno de sair. Mas que claramente tem um entrave com o Egito, a coisa já está bem acertada, bem afinada, não tem nenhum problema com as autoridades egípcias, que o negócio está agora é Israel autorizar mesmo na lista que esses brasileiros possam sair. É isso. Então, assim, fica muito claro a posição do Kennedy e aquilo que eu concordo plenamente com ele, né? Está claramente aí a posição de Israel segurando esses brasileiros, porque hoje saíram 570 e tantas pessoas. Daria muito bem para colocar 24 ou 34, que são, incluindo aí os palestinos que querem sair. Daria muito bem para colocar nessa lista aí, rapidinho você tira um grupo, libera um país que está precisando de gente sair logo lá do cenário da guerra. Então eu concordo plenamente com ele, está muito claro, né, essa posição de Israel. Por quê? Porque o Brasil, até no dia 31, era presidente do Conselho de Segurança da ONU. E aí ele ficou tentando amarrar uma resolução que pudesse criar um cessar-fogo justamente para tirar as pessoas e para entrar ajuda humanitária. E Israel vetou junto com os Estados Unidos, ambos sempre se posicionaram contra qualquer resolução de cessar-fogo e o Brasil insistiu. Inclusive o Mauro Vieira, que é o diplomata brasileiro que presidiu o Conselho de Segurança da ONU, foi muito enfático no último discurso que ele fez, dizendo que a gente foi incapaz, ou seja, a ONU foi incapaz de conseguir promover a paz, ou pelo menos uma pausa na guerra, uma pausa humanitária, para retirar as pessoas que estão lá, que não tem nada a ver com a guerra, os estrangeiros de vários países que estão lá. Então você vê que está saindo vários países assim de muito menor expressão que o Brasil, quantidade de pessoas menor em alguns casos, no caso dos Estados Unidos, saem 400 pessoas de uma vez. Para mim, está meio claro que é uma vingancinha mesmo de Israel pela posição do Brasil. Agora, isso também não significa que o Brasil vai mudar de posição. Tudo indica que esse posicionamento neutro, que é histórico da diplomacia brasileira, continue por muito tempo, não vai mudar. O governo Lula não tem nenhuma pretensão de mudar isso. Então vamos parar com essa história aí, Israel. Solta os brasileiros lá que está todo mundo esperando eles saírem logo. São poucas pessoas, já estão na fronteira ali, ó, na beiradinha ali, só atravessar o portão. E é isso, qualquer hora eu volto com alguma outra notícia para comentar com vocês. Valeu!